adoramos, engrandecemos o teu santo nome. Tu és maravilhoso, tu és lindo, Senhor. O que seríamos de nós se não fosse a tua presença, o teu sustento, se não fosse o Senhor, meu Pai amado, nos ajudando todos os dias. Espírito Santo de Deus, eu oro para que, em nome de Jesus, o Senhor possa vir fortalecer, o Senhor possa vir renovar as nossas vidas essa noite. Fala conosco, fala ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai de encontro àquelas que precisam só de um abraço, de um sopro do teu Espírito Santo. Que em nome de Jesus hajam vidas renovadas aqui nessa noite. Pai, o Senhor conhece o coração de cada uma. Senhor, nós estamos aqui para tratar sobre sexualidade dentro do nosso casamento, mas Tu és um Deus que abrange para todos os lados, Senhor, e nós te glorificamos porque a tua presença vem e cura, e transforma, e renova. E eu te peço, já começa a operar, Senhor, já começa a liberar milagres, já começa a liberar cura, Senhor, na alma, na mente, Pai amado, de mulheres aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nenhuma venha sair da mesma forma que entrou, mas que algo novo aconteça, que haja um aquebrantamento do teu Espírito Santo sendo liberado dos céus aos nossos corações, Senhor. Nós confessamos que nós precisamos de Ti, nós confessamos, Senhor, que nós, pelas nossas próprias mãos nós não conseguimos, nós precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo de Deus. Queremos dizer que Te amamos, que estamos ansiosos por Ti, ansiosos por mais a Tua presença, por mais o Teu Espírito Santo. Visita-nos, Senhor, nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glorificar o Senhor pelas meninas que entraram aí. A Juliana entrou, saiu, já voltou de novo. Liz, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui com a gente essa noite. Eu tenho certeza, a pastora Lívia, eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao nosso coração. Eu não poderia deixar de iniciar, nós estamos iniciando agora o mês de abril com esse tema, né? Casamento. Nós precisamos ser trabalhadas dentro de todas as áreas das nossas vidas. Mês passado nós ministramos sobre cura, sobre libertação, e o Senhor fez coisas lindas nas nossas vidas, e nesse mês não vai ser diferente, porque é uma área, olha, eu vou te falar, a gente precisa daquele toque, daquele empurrão, daquele tapa do Senhor para nos ajudar realmente a estarmos no lugar que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Eu queria que quem tiver com a Bíblia aí aberta, deixa eu ver quem é essa criança. Quem tiver aí com a Bíblia aberta, pudesse abrir aí no livro de Provérbios, Provérbios 14, eu só queria ler esse versículo rapidinho com você, se você não tem rabiscado, se você não tem anotado, se você não tem dobrado aí tua página, essa é a oportunidade para você marcar esse versículo aí, e quem sabe ler todos os dias para o Jesus aí mudando, trabalhando, modificando a tua vida, amém? Provérbios 14, 1. Que diz assim: a mulher sábia edifica e a tola com as suas próprias mãos destrói. Nós estamos começando esse mês de abril, nós queremos florescer no Senhor, queremos ser mulheres sábias, queremos ser mulheres que edificam as nossas vidas, edificam a vida do nosso marido, dos nossos filhos, das nossas amizades, por onde nós passamos. E esse mês está se iniciando porque nós precisamos ser mulheres sábias. Quantas de nós temos sido tolas achando que nós estamos sendo sábias? Então, esse mês vai ser para nos despertar dentro do nosso relacionamento sexual. Algumas mulheres mandaram mensagem, mas eu estou me separando, eu não estou com ninguém. Querida, esse é o momento para você rever aí os conceitos e, quem sabe, né, com a misericórdia de Deus, já ajustando aí o que precisa ser ajustado, porque eu creio na restauração do Senhor para o teu relacionamento. Se você está aqui, é porque você também crê nisso. Amém? Eu queria dizer para a pastora Fabiana, que está aqui, é um prazer, pastora, te receber. A pastora Fabiana é ali da igreja de Monaghan, da Shalom Church.
Então, eu quero dizer, pastora, seja bem-vinda, fique à vontade, rasga o verbo com essa mulherada, tá todo mundo aqui, ó, disposta a aprender. Você vê que tem umas carinhas aí escondendo o rosto, é porque fica rindo, pastora. Mas você pode pegar aí, tá? E, meninas, quem puder, abre aí o teu vídeo para a gente ver o rostinho, porque quando a gente prega assim, a gente fica meio sem feedback, né? Quem puder, por favor, tá bom? Fica livre, pastora. Amém. Obrigada, querida. Muito obrigada, Aline, pelo convite. Fiquei muito feliz, muito agradecida pela oportunidade. Também estou muito feliz de estar com todas vocês. Sei que tem algumas do Brasil. Acho que minha mãe está aí também, minha cunhada. Obrigada por se unir a nós, né? É um prazer. Temos as irmãs aqui da igreja aqui de Monaghan também. E eu quero dizer que é uma alegria estar com você, Aline, com todas as irmãs da igreja da People Church. E que o Senhor abençoe cada uma de vocês. Eu sou esposa do pastor Márcio, né? Nós estamos aqui na Irlanda já tem quase 13 anos, né? Acho que já fez 12, 13 anos que nós estamos aqui. Passa rápido. E nós estamos... eu sou pastora junto com ele já faz quase uns 20 anos. E nós somos casados há 31 anos. Temos 2 filhas, uma de 26, outra de 24. Não moram mais conosco, estão morando fora. E o assunto de hoje é um assunto que eu entendo assim que para alguns pode parecer um pouco constrangedor, como a Aline falou, né? Um assunto assim, mas é um assunto muito importante. A gente precisa falar sobre ele, porque ele está na agenda de Deus, é propósito de Deus, Deus ama a família e sexo faz parte do relacionamento conjugal. Então a gente precisa entender e conhecer melhor sobre ele, né? E então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que o sexo ele foi criado por Deus. E ele foi criado, e foi Deus que criou também o homem e a mulher, ele que colocou desejos sexuais em você, no seu esposo. Então, o casamento, ele é a ideia de Deus, e sexo é a ideia de Deus, foi idealizado por Deus. Mas por que que às vezes a gente tem tanta dificuldade com relação ao sexo? Por quê? Porque, infelizmente, o mundo, o diabo, Satanás, ele deturpou o sexo, ele bagunçou com a ideia de sexo, né? Então, sexo, ele pode ser feito por qualquer pessoa, sexo pode ser feito antes do casamento, é isso que é falado no mundo. O sexo pode ser usado para seduzir um ao outro. O sexo ele pode ser feito fora do casamento também, né? Que ser extraconjugal. Pode ter sexo homossexual, mulher com mulher, homem com homem, e por aí vai a bagunça que o diabo tem feito com relação ao sexo. Então a gente precisa entender que não é essa a vontade de Deus. O sexo foi criado por Deus e ele é uma bênção quando ele é praticado dentro do casamento. Fora do casamento, ele se torna, infelizmente, ele se torna uma maldição. Ele se torna, muitas vezes, confusão. A gente sabe que pessoas sofrem aí porque foram abusadas sexualmente, às vezes na infância, porque o sexo está sendo usado de maneira errada, e aí vem uma visão deturpada sobre sexo. Né? Uma pessoa que foi abusada, ela tem muita dificuldade de entender que sexo é bom, porque usaram o sexo na vida dela, né, quando ela era criança, de maneira errada. Então, para ela, sexo é um negócio que é difícil de ser entendido e de até de sentir prazer, mas sexo é vontade de Deus. Então, se você passou por um abuso, entenda que foi um ataque de Satanás sobre a sua vida, e Deus pode curar você nessa área e restaurar em você o desejo sexual, porque Deus é poderoso para trabalhar até nessa área da sua vida e restaurar isso na sua vida. A propósito também, eu não mencionei, eu estudei e me formei agora em aconselhamento, né? Então, eu sou, além de pastora, também sou terapeuta, né? Aqui na Irlanda a gente fala counselor, eu sou conselheira. No Brasil, o pessoal fala psicoterapeuta.
Então, tenho essa formação também. Vou tentar entrar um pouquinho nessa área, juntando com a questão de família. Eu queria ler para você um versículo, para vocês, se vocês quiserem abrir, Eclesiastes 9:9. Se você tiver com sua Bíblia, ou se você estiver fazendo anotações aí, anota aí que eu vou ler para vocês. Eclesiastes 9:9. Esse versículo aqui eu achei muito interessante, que ele está falando da vontade de Deus para o casamento, né? O que Deus quer? Deus fala assim: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigastes debaixo do sol. Está falando aqui que essa vida que a gente vive aqui nessa terra, ela é difícil, ela é luta, é labuta, é fadiga, mas Deus está falando aqui, olha, o que você tem de prazer para você viver, um dos, né? Prazeres é o sexo com sua esposa. Então fala que goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida. Então, sexo é algo que pode ser feito todos os dias. Se o casal tem ânimo, pode fazer todo dia, não tem nada de errado, é bom. Acho que eu resolvi. Estava sem... Eu creio, amém. Eu creio que a primeira coisa que a gente precisa entender com relação ao sexo, para que a gente comece a desfrutar desse prazer que Deus tem para nós, é uma questão de renovação da maneira como a gente vê o sexo, como a gente pensa. Porque como eu disse, se você passou por um abuso ou se você ouviu coisas negativas com relação a sexo, com certeza você foi para o casamento com uma visão totalmente deturpada, né? Por exemplo, eu vou citar algumas frases, mas se você sabe de alguma outra e quiser abrir o microfone e falar, eu vou citar algumas aqui, se você lembrar de alguma e quiser falar aí, pode entrar e falar. Por exemplo, homem só quer sexo para usar mulher e satisfazer a si mesmo. Antigamente, mulher casada tinha esse entendimento: mulher casada tem que ser recatada e a mulher não pode mostrar que está tendo prazer. E a mulher sensual é prostituta. Mulher é só um objeto, mulher é uma boneca. Aquela frase assim, às vezes a amiga chega para outra e fala assim: ontem à noite meu marido me usou. Ou até tipo uma piadinha que eu ouvi, né? A mulher gritou: Zé, você vai me usar hoje à noite? Aí o Zé falou: não. Então tá bom, então não vou tomar banho não, só vou lavar os pés. Aí, aquela questão, né? A mulher, sexo para ela, tipo assim, meu marido vai me usar hoje, então ela não tem sentimento nenhum, só o marido que vai ter prazer e por aí vai. Mas não é isso, né? E tem, infelizmente, algumas igrejas que ensinam que sexo é somente para procriação, para ter filhos. E eu estava ouvindo esses dias uma palavra. E a irmã comentando que anos atrás, na igreja dela, falavam que na semana que ia ter a Santa Ceia, ninguém podia ter sexo, porque se fosse tomar a ceia e tivesse tido relação sexual, Deus não ia abençoar aquela pessoa, ela não tinha comunhão com Deus. Então, sexo fora, na Semana Santa, perdão, na semana da ceia, antes de tomar a ceia, não podia ter. E por aí vai, né? Outra também que eu já ouvi: o pecado de Adão e Eva foi sexo, foi por isso que eles foram expulsos do paraíso. E alguém tem alguma outra frase aí que você já ouviu que faz sexo ser uma coisa muito ruim? Alguém quer falar ou escrever? Vamos lá, gente, vamos participar. Algumas pessoas falam assim: é aquela ali, a crente da bunda quente. Mas no que sentido? No sentido que se você falar alguma coisa de sexo, se você falar alguma coisa de ter desejo sexual,
ou se você falar alguma coisa de ter desejo com o seu marido, eles falam que você é crente da bunda quente. Ah, que você é tipo sensual. Sim, nesse sentido. Uhum. E aí, então, a gente não pode ser, a gente não pode. O que eu entendo, queridas, obrigada. Foi a Kátia que falou, né? Fabiana, tem Sei lá. uma também que fala, desculpa, tem uma que fala assim que Pode sexo é do diabo. Uhum, sexo é do diabo, Da igreja. porque falam que, porque, amadas, vamos caminhando aqui na palavra, sexo dentro do casamento, ele tem pelo menos 3 funções. Obrigada, querida Natália. Sexo, eu quero trabalhar pelo menos 3 funções. A primeira função, como eu já disse, é para procriação, e foi o que Deus falou ali para Noé depois do dilúvio, em Gênesis 9:7, não precisa ler, só, se você quiser só anota, lá fala assim, crescei e multiplicai, e enchei a terra. Então, Deus deu a ordem, assim que o povo saiu ali, depois, Noé saiu com a sua família, seus filhos da arca, Deus falou para ela, agora vocês multipliquem. Agora, como que a gente multiplica? Entre homem e mulher, vocês têm filhos, e aí a gente vai multiplicando o número de pessoas. Então, sexo, ele é para multiplicação, é para encher a terra, são os nossos filhos que vão encher a terra. Então, sexo é para a gente gerar filhos? Sim, com certeza, é uma função muito importante do sexo, foi para isso que Deus criou, mas também Deus criou para outras coisas. Deus criou o sexo para proteção. E eu quero que, se você puder, abre sua Bíblia lá, que acho que esse texto é importante você ler comigo. 1 Coríntios 7, de 1 a 5. 1 Coríntios 7, de 1 a 5. E aí, ou se você só quiser anotar, eu vou estar lendo. Aqui, Paulo está dando orientação para o povo de Corinto, e não sei se você sabe, mas essa cidade de Corinto, ela tinha um templo de adoração, e nesse templo, a adoração era aos deuses da fertilidade, e para que houvesse, a lavoura frutificasse, as coisas fossem bem, homens e mulheres se ofereciam nesse templo para prostituição. Então, as pessoas iam lá e eles faziam sexo com esses prostitutos cultuais, e ali eles entendiam que eles estavam agradando a Deus, e aí a lavoura deles ia produzir mais, o gado deles ia multiplicar mais. Então, sexo era considerado sexo extramarital, era considerado até de certa forma puro, porque estava sendo feito ali para abençoar. Então, era um contato com os deuses gregos. Mas aí o povo começou a converter, e Paulo teve que ensinar bem forte isso na igreja de Corinto, porque ali estava tendo muita confusão, porque o pessoal estava começando a caminhar com Deus, e às vezes eles ficavam confusos com esse negócio, e eles achavam que eles podiam ir lá, dar uma voltinha lá com as prostitutas. E aí Paulo vai e fala com eles. Então, 1 Coríntios 1, 7, de 1 a 5. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e assim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, o que está falando aqui? Paulo está orientando, o seu corpo não é mais seu. A partir do momento que você casou, você entregou seu corpo ao seu marido. E o corpo do seu marido não é mais dele, é seu. Então, o corpo de um do outro, o corpo no casamento, o meu corpo pertence ao meu marido, e o do meu marido pertence a mim. Então, é para quando tem vontade de ter relação sexual, se um tem vontade, o outro precisa entrar em acordo e acontecer a relação. A gente não deve negar o corpo um para o outro.
Mas, se houver necessidade, por exemplo, se há um propósito de jejum e oração, Paulo está falando, por causa disso, os dois podem se separar e evitar a relação sexual por um tempo para se consagrarem ao Senhor. Mas, logo depois, se juntem novamente. Por quê? Ele está mostrando bem forte aqui no versículo 5º, vos ajunteis para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, quando a gente se priva sexualmente, a gente abre portas para tentações na vida do cônjuge. Isso pode ser tanto da mulher como do homem. Esses dias para trás eu vi um testemunho de uma moça que, porque ela era casada com um homem 20 anos mais velha do que ela, e ele não tinha tanto desejo sexual quanto ela era mais nova, ela estava começando a passar por dificuldades, porque ela foi ao dentista, e só do dentista limpar o rosto dela com um lencinho, porque sabe quando a gente vai no dentista, às vezes suja, né? O dentista foi e passou o lenço ali no rosto, ela ficou toda excitada, e ela foi assim, ela não caiu em adultério, não fez nada de errado, mas ela foi pedir oração para a pastora dela, e a pastora perguntou, o que está acontecendo? Ela falou, meu marido não me procura tanto. E aí ela perguntou, mas qual que é a idade? Ah, ele é 20 anos mais velho do que eu. Então, às vezes até pode acontecer. É mais normal, mais comum a gente ver o homem passando por tentações nessa área, mas pode acontecer da mulher também. Eu já acompanhei também um casal lá no Brasil que ela tinha mais desejo sexual que ele, porque ele era mais velho. Então, tudo isso é importante a gente entender que existe e a gente precisa trabalhar, né? Que a gente não pode dar brecha para isso. E a gente sabe, amadas, que os homens, eles são atraídos pelo olhar e nós, mulheres, pela fala. Então, quando vem alguém e fala, blá, 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 aquilo lá derrete o nosso coração. E para o homem, quando ele olha, ele deseja sexualmente. Então, hoje em dia, tá muito exposto. A internet as mensagens que eles recebem é direto com coisa sensual. Às vezes você está procurando, fazendo uma busca na internet e de repente lá no meio começa a aparecer imagens de mulheres seminuas e por aí vai. Então, assim, a tentação está exposta para todo lado. Agora, um homem satisfeito sexualmente pela sua esposa, se ele passa por isso, ele não vai continuar buscando. Mas um homem que não está sendo satisfeito, ele vai ser tentado e ele vai procurar outras coisas. Então, a gente precisa entender que existe essa luta. E a gente não pode estar negando sexo para os nossos maridos. Para nós, mulheres, né, o sexo ele tem que ser meio que programado. A gente tem que pensar na relação sexual, a gente tem que programar. Eu gosto de já ir pensando assim durante o dia, mandando mensagem para o meu esposo, né? Principalmente o dia que a gente separa para ser um dia especial, a gente já vai programando, e quanto mais você pensa sobre isso, você vai ficando mais empolgada, né? Então é importante você estar realmente pensando nisso. A gente tem que pensar. Se você não pensar, às vezes eu pergunto, meu esposo fala assim, não preciso pensar muito. Na hora que eu vejo, eu já acendo. Agora, nossa, se a gente não for, né? Tem pessoal que brinca, né? Que a mulher é como se fosse fogão a lenha, né? E o homem é fogão a gás, né? Então, pôs fogo ali, tá aceso. E a mulher precisa de ir aquecendo devagarzinho. Então, se você quer ter uma relação sexual gostosa com seu marido, você tem que, na verdade, programar sua mente, você precisa ir pensando. E a gente precisa mudar o nosso jeito de ver o sexo, porque sexo é bom para nós, mas quando a gente está ali na relação, a gente precisa estar com a cabeça presente, né? Porque se você vai fazer sexo com seu esposo, mas você está pensando no trabalho que ficou para trás, né? Por exemplo, tem roupa para lavar, tem roupa para passar, a pia está lotada de louça, e amanhã eu tenho que fazer tal coisa. E se você está lá na cama, mas você está pensando em outras coisas, não tem como você curtir a relação, não tem como você ter prazer naquilo. Para você ter prazer, você precisa estar realmente presente ali e se envolver de corpo e alma e espírito, né?
tá com a mente focada, né? Vai lá pensando no namoro, veste uma lingerie, toma um banho, passa um perfume, passa um creme, e aí você tá ali, você já vai se programando. Uma coisa que é importante também a gente entender, né? Eu quero abrir um parênteses aqui, que muitas das vezes, né, eu falei no começo, né, às vezes se a gente passou por um abuso sexual, a gente tem às vezes, ou alguma coisa relacionada a uma visão errada de sexo, uma das coisas que a gente tem muita dificuldade é com o nosso próprio corpo. Então, se você não gosta de você, se você não se acha, a Daiane está falando aqui, já ouvi dizer que lingerie sensual é diabólica. Não é diabólica, não, querida. Diabólico é quando está lá de fora, num adultério, numa casa de prostituição, mas a gente pode usar sim. Eu vou falar mais um pouquinho lá embaixo, mas eu quero falar sobre essa questão, nossa, você com o corpo. Nós precisamos amar nós mesmos. Se você não gostar de você, não tem como você se entregar para o seu esposo. Começa uma boa relação sexual, começa com um amor que a gente tem pela gente mesma. E uma das coisas assim que eu achei muito interessante que Deus começou a trabalhar comigo, eu, por exemplo, compartilhando um pouco aqui meu testemunho, eu tinha um pouco de dificuldade com relação ao meu corpo, eu não gostava muito, eu achava gorda, achava barriguda e blá, blá, blá. O pessoal fala, mas você não é gorda? Eu falei, não sei, mas eu achava que eu era. Então, eu não gostava. E aí, uma das coisas que Deus começou a trabalhar comigo foi de eu começar a passar creme, passar creme no meu corpo todos os dias depois do banho. Isso foi criando um cuidado que eu comecei a ter por mim mesma e me ajudou. E depois disso, até a Débora está aqui, ela é nossa professora de ginástica aqui da nossa igreja, e ela, depois que ela veio para cá, eu comecei a fazer ginástica bem mais intenso com ela, comecei a descobrir que eu dou conta, que eu posso, que eu consigo fazer exercício, comecei a perder peso, comecei a fazer dieta, e isso tudo, gente, de você começar a cuidar de você mesmo, você começar a focar em você, não ficar só nas correrias da casa, do dia a dia. A gente tem que cuidar da nossa família, tem que cuidar do marido, tem que cuidar dos filhos, com certeza, mas se você não tiver tempo para você não tiver tempo para cuidar do seu corpo, da sua saúde, você vai para a cama desgastada. Depois que eu comecei a fazer exercício físico mais constante, meu ânimo é outro, a minha disposição melhorou, né? Então, tudo isso ajuda. E também outra coisa que é muito importante, né? Como eu disse, você tem que estar bem de corpo, alma e espírito. Sua vida com Deus também você tem que investir. Você não pode ser aquela pessoa que depende de reuniões de igreja para ficar bem espiritualmente. Você tem que depender de Deus no seu individual. Você tem que ter todo um dia um tempo com Deus, de leitura, de oração, porque isso fortalece você, e aí uma pessoa forte emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, que marido que não vai querer uma mulher dessa que ela tá bem consigo mesma. Agora, uma mulher que tá toda down, toda para baixo, toda negativa, você vai chegar na cama, você não vai querer que ele te encosta, você não vai querer que ele toque em você. Porque se você se ama, se você gosta de você, é claro que você vai querer dar desse amor que você está transbordando. Agora, se você está tão vazia de amor, então, assim, você vai ficar distante mesmo, você vai querer ficar no seu cantinho. Então, a gente precisa trabalhar isso na nossa vida individual, porque isso vai refletir na sua vida sexual. Não tem como ter um bom sexo, uma boa vida sexual, se você não está bem com você mesma, se você não está bem com Deus. Tudo reflete. Tudo reflete. Talvez você já viram essa ilustração, né, do triângulo, né? Quanto mais perto esse aqui é você, isso aqui é seu marido, e aqui em cima é Deus. Então, quanto mais perto você está do seu esposo, mais perto você está de Deus. Então, quanto mais você sobe aqui de Deus, perto de Deus, e ele também sobe, mais perto fica um do outro. Né? Relacionamento com Deus ajuda, relacionamento consigo mesmo, né? Um dos versículos que eu mais falo para o pessoal que eu discipulo é:
ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não amar você, não tem como você amar seu próximo. E o próximo mais próximo de você é o seu esposo. Então, você precisa crescer nesse amor por você mesmo, você precisa investir na sua saúde física, emocional, para que o seu relacionamento conjugal fique melhor cada vez mais. Uma coisa que eu quero te dizer, o seu marido, ele não está preocupado se você engordou, se você está de cabelo grisalho, se você não fez a unha, ele não está preocupado com isso com você. Se você tem barriga, se você é mais gordinha, o que ele quer uma mulher presente e uma mulher que deseje ele sexualmente e que queira ter relação sexual com ele. Isso faz toda a diferença. Se você está mais velhinha, está mais murchinha, não preocupa, isso aí seu marido não está preocupado. Muda sua mentalidade, o que ele quer é uma pessoa ali que vai, junto com ele, desfrutar desse prazer sexual. Né? Sexo, ele é gostoso quando os dois têm prazer, não é só um tem prazer. Outro ponto aqui, que eu ainda nem entrei no terceiro, eu estou só terminando o segundo, né? Quando nós negamos sexo para os nossos esposos, nós estamos abrindo portas, então, para tentação, ataques do inimigo e em nosso casamento. Você sabia que um homem que não ejacula frequentemente, ele fica muito irritado, resmungão, ranzinza e distante, e ele sente muita dor na região genital? Se você vê seu marido coçando, desculpa a expressão, o saco constantemente, e vocês não estão tendo relação, pode ter certeza que ele está com dor. E ele está precisando esvaziar. Vamos cuidar do maridão para ele não passar por tentação. Amém, queridas? Eu quero entrar no último ponto aqui, que é prazer. O sexo, ele foi criado por Deus e ele tem como propósito ter prazer. Essa ideia vem de Deus. E isso você pode constatar no livro de Cantares. Não sei se alguma de vocês já leu Cantares. Quem já leu, dá um ok aí para mim. O livro de Cantares, ele é um livro que ele não menciona Deus. Tem 2 livros na Bíblia que não tem a palavra de Deus. Ah, Lívia já leu, benção. Tem 2 livros na Bíblia, em toda a Bíblia, que não menciona Deus, Cantares e também o livro de Esther, mas eles são considerados livros sagrados. Por quê? Porque dentro deles tem algo que reflete o caráter de Deus, então por isso eles foram colocados ali. E eles são livros do Velho Testamento, então quer dizer que os judeus consideram eles como livro importante, toda a igreja cristã considera eles como os livros inspirados por Deus. E esse livro de Cantares, muitas pessoas usam ele com analogia entre Cristo e a igreja, ou analogia entre Deus e Israel, e eu concordo com essas analogias, não discordo, porque quando a gente vê Paulo falando, ele compara, né, a Cristo e a igreja, né, com casamento, então faz parte, é bíblico, não estou falando que tem nada de errado, mas a gente também pode olhar para Cantares como um livro que conta a história de um casal que se amam apaixonadamente, e ali, para mim, é o modelo para nós, mulheres casadas, para a gente aprender sobre o que Deus crê sobre casamento e como Deus vê o casamento. Então, se você quer melhorar, erotizar mais a sua relação, o seu casamento, a área sexual do seu casamento, eu te convido a ler Cantares com o seu esposo. Tem coisas lindas ali em Cantares que realmente são maravilhosas para ensinar a gente a viver melhor nossa vida conjugal. Só vou contar um pouquinho rapidinho aqui sobre Salomão para a gente entender, né? Então, quem escreveu Cantares foi Salomão, filho de Davi, e creio que muitas de vocês já ouviram isso, sabem, ele teve 1000 mulheres. Casou com muitas, tudo por questão de negócios, né? Porque à medida que ele ia casando, o pai delas tinha uma terra ali, aí ele agregava no território, então Salomão foi o rei que expandiu o território de Israel, então ele foi expandindo por alianças de casamento.
Mas teve uma que ele se apaixonou, e ele escreveu esse cântico para ela, né? Então é chamado Cântico dos Cânticos, que é o top 10, né? Na época lá ele estava nas paradas de sucesso, né? Porque foi uma canção que ele escreveu para a amada dele, então estava ali, parada de sucesso do rei Salomão. E ele conheceu a Sulamita, porque eles falam, né, quando você vai ler os historiadores, ele saiu meio que, como é que fala? Em segredo, né? Ele não saiu para pastorear na região onde a Sulamita morava, disfarçado de pastor. Ele não... E ali ele conheceu ela se apaixonou por ele, mas ela não sabia que ele era rei. Mas aí eles se apaixonam e depois disso ele se revela a ela. Então, quando eles se apaixonaram um pelo outro, foi um amor de homem e mulher, não ela querendo casar com ele por uma posição social. E a gente vê ali, quando a gente vai lendo, a gente vê assim a paixão que existia entre eles, que é muito linda, que é a paixão que todo casal deveria ter e saber expressar um para o outro. Então, assim, Deus, ele tem prazer e ele ama e ele quer que a gente tenha prazer na relação sexual. Quando você está lá na cama, lá no quarto com seu esposo, Deus não tampa a cara e não fica de cara feia, estão fazendo coisa feia. Não, Deus não faz isso. Deus fica feliz porque vocês estão consumando algo que Deus deu para vocês. Porque Deus deu o corpo de vocês um para o outro para que vocês tenham prazer, desfrutem da alegria, né? E eu queria compartilhar alguns versículos, eu não vou entrar em tudo, porque senão a gente vai ficar aqui até tarde da noite, mas eu queria despertar em você a curiosidade de ler Cantares com essa perspectiva. Por exemplo, se você tiver com sua Bíblia aí, abre em Cantares, que eu quero passar por alguns versículos. Então, por exemplo, aqui, ó, no capítulo 1, verso 5, ela fala assim: estou escura, mas sou bela. Ó mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Nós, na nossa cultura, a gente quer ficar morena, a gente quer pegar um solzinho, a gente quer ficar coradinha. No Oriente, é o contrário. As mulheres, elas gostam de ficar, quanto mais pálida e branca elas ficarem, elas acham mais bonita. Eu fui visitar a China um tempo atrás e eu achei interessante porque lá você não acha maquiagem para você ficar com o rosto coradinho. Lá você vai achar maquiagem para você ficar de rosto pálido. Porque como elas têm a pele mais amareladinha, que se pega sol fica mais corada, mais escura, elas querem ficar branquinhas. E a mesma coisa no Oriente Médio. Elas não gostam de ficar queimadas do sol, elas querem ficar branquinhas. A paixão delas é quanto mais branquinha elas ficam. Mas a Sulamita, ela tinha trabalhado como pastora, cuidando de ovelhas, então a pele dela estava escura. Então ela vem ali para o palácio, depois que ela casa, e ela fica ali, eu estou escura. Então vem aquele sentimento, nossa, eu não sou igual a elas, mas de repente eu entendo aqui pela passagem, ela se lembra, mas eu sou bela, ó mulheres de Jerusalém. Aí ela compara a cor dela, que ela está naquele momento, com as tendas de Quedar e com as cortinas de Salomão. Então, ela tem uma segurança do jeito que ela é. Mesmo que ela é diferente, ela não tem medo de ser o que ela é. E é isso que Deus quer que a gente seja. Sejamos confiantes em quem nós somos. Você é diferente de todas as outras irmãs que estão aqui hoje assistindo essa palavra, e essa peculiaridade, essa característica que você tem, é disso que Deus se agrada. Não tenha vergonha de ser diferente, não tenha vergonha, não queira ser igual a outras. O que você tem, como você é, foi Deus que te deu. Alegre por isso, alegre-se por isso. E a gente vê que Salomão, ele amava ela do jeito que ela era. E aí no versículo 6 ele fala assim: se você é a mais linda das mulheres, se você não sabe, siga a trilha das ovelhas e faça suas cabras pastarem junto às tendas do pastor. Comparo você, minha querida,
as éguas das carruagens do faraó. Aí aqui muita gente dá risada, né? Ou o Salomão está comparando a noiva dele, a mulher dele, com as éguas de Faraó. Gente, você tem que entender o seguinte: naquela época não tinha carro, né? As éguas de Faraó eram os cavalos mais bonitos da época. Então, Salomão estava comparando ela com a coisa mais linda que tinha ali da época e mais cara. Né? Então, ele estava fazendo uma comparação. Depois, ele também compara ela com flores, mas ali no momento ele estava falando, você é o top dos tops, né? Então, a gente vê ali o amor que ele tinha por ela. E ele elogiava ela, né? Em breve, o pastor Márcio vai estar ministrando para os homens, e se ele for convidado para trabalhar desse assunto, com certeza pode deixar que anima sua esposa a entrar no dia da palavra, vai ser mais no final desse mês, e aí vamos ministrar aos maridos também, para eles entenderem tanto que é importante elogiar as esposas, mas a gente vai aprender para nós hoje, amém? Nós vamos pegar para nós o que a gente precisa. Então, os elogios, amados, são muito importantes. Precisamos aprender a receber elogios e também dar elogios para os nossos esposos. A gente precisa dar elogios. A gente precisa também, quando a gente vai ter o nosso tempo ali, né? Eu quero entrar um pouquinho na parte prática. Quando você vai entrar ali, vai ter relação sexual com o seu esposo, prepara o seu quarto. Quando você começa a ler aqui em Cantares, você vai ver que eles falam muito de mirra, de nardo, de perfumes, e a gente precisa entender que no Oriente, o sexo, ele não é feito só pele com pele, corpo com corpo. Sexo é feito estimulando os 5 sentidos: o olfato, o tato, o paladar, todos os sentidos, a pele, tudo precisa ser estimulado para que o sexo seja algo prazeroso. Então, uma sugestão que eu quero te dar: cria um ambiente no seu quarto quando você for ter relação sexual. Não faça sexo com a luz do teto acesa, mas faz sexo com um abajur. Compra uma luzinha mais tênue, mais gostosa e acende ali o abajur. Hoje em dia tem aqueles umidificador que você põe essência, põe gotinha de essência lá e aí solta perfuminho. É muito gostoso, eu uso e é muito bom. Ou acende uma vela lá no quarto, aquelas velas cheirosinhas, né? Quero falar, as irmãs, às vezes, no Brasil, eu sei que quando eu mudei para cá, gente, eu tinha dificuldade com esse negócio de vela. Eu falava, vela é negócio de igreja. Vela é negócio de igreja e não é nada para enfeitar a casa, né? Então, ou até a gente vê até em centro de macumba, né? Então a gente pensa, vela, essas coisas assim, é do diabo. Vela não é do diabo. O diabo usa a vela errada, mas vela é de Deus. Só cuidado para você não pôr fogo na sua casa, é claro, né? Você tem que ter controle onde você vai pôr a vela, tal. Mas acende uma vela ali, faz um cheirinho gostoso no seu quarto e cria um ambiente gostoso no seu quarto, né? Troca o lençol, deixa o lençol limpinho, toma um banho, deixa tudo cheirosinho, né? Traz umas frutas para o quarto, né? Prepara uns moranguinhos ali, uma cerejinha, traz umas frutinhas gostosas para o quarto, põe umas frutinhas ali no meio ali deixa eu levantar aqui no meio aqui do seu seio, chama seu marido para comer o moranguinho e vamos faz a festa. Vamos fazer a festa. Porque precisa criar esse clima, senão fica rotineiro e aí vai perdendo a graça, né? Então a gente precisa criar, né? Uma boa relação deve ter os 5 sentidos, né? Então faz massagem, pega óleo, pega um creme, faz massagem nas costas do seu marido, uma massagem para relaxar. Detalhe, gente, se no meio da massagem você achar uma espinha lá no seu marido, não vai espremer a espinha, não vai torturar ele, porque aí você quebra o clima. Mantém um ambiente gostoso, né? Não é hora de espremer espinha, de falar de problema. Aquele momento é momento de curtir um ao outro. Amém? Né? Converse um com o outro, olhe nos olhos um do outro, carícias, faz carícias,
fala para ele onde você quer que ele toca, né? A gente precisa conversar, amada. Sexo em silêncio não dá certo. Sexo tem que ser falado. Você tem que pôr, às vezes, se você é muito tímida, pega a mão dele, leva lá e aí ele vai entender que é para você pôr a mão lá naquele lugar, né? Mulheres que têm mais dificuldade para ter orgasmo precisam ser estimuladas. A Dayana está falando que não aguento ver uma espinha, mas tem que, se ele gritar aí, você vai quebrar o clima. Né? Então, às vezes é importante a gente falar, né? Uma coisa que é importante que eu quero falar aqui, tem algumas mulheres que elas têm, às vezes, mais dificuldade para aquecer na relação sexual. Então, precisa, às vezes, de um toque. O marido precisa, às vezes, pôr a mão lá dentro da sua vagina e estimular o seu clitóris, aí isso vai ajudar, porque essa região sua genital, ali é onde está, você tem vários ali estímulos, mas às vezes a gente demora mais. E se o marido ele tem uma ejaculação mais rápida, para a gente não perder ali, e ele, porque depois que eles vão, né, acabou, né, a energia deles acabou, né, então se você quer curtir uma relação sexual, você precisa ajudar ele a estimular você sexualmente, às vezes com a mão, né, ali com carinho, com toque, e ali você vai ficando mais excitada, e aí quando houver a penetração, vocês dois conseguem ter prazer. Mulher consegue ter ejaculação várias vezes durante a relação. O homem geralmente é uma só, geralmente não, é uma só e acabou. Mas nós, mulheres, a gente pode ter vários picos de ejaculação. Mas isso tudo só vai acontecer se houver o estímulo, se houver o toque, se houver o carinho, se houver o clima. Se não tiver o clima, não tem como acontecer. Gente, eu não sei se tem muita gente. Ah, tá. Qualquer pergunta aí, vocês vão jogando aí, a gente vai tentando responder. Então, a gente precisa tomar cuidado. Se o sexo ele vai virando rotina, é porque o casal não está se preparando mais para ele. A gente precisa se preparar para a relação sexual. Principalmente nós mulheres, começa aqui na cabeça. A gente precisa pensar nele, a gente precisa pensar no marido, a gente precisa pensar no sexo que a gente vai ter com eles mais tarde. A gente precisa ir programando a nossa cabeça. Porque do mesma maneira que você pensa que não quer ter, você pode pensar, eu quero ter. Isso faz toda a diferença, porque quando a gente começa a rejeitar o marido na cabeça, na hora que você deita lá, você não quer ele mesmo, não. Aí você tá com dor de cabeça, aí você tá com um monte de coisa. E você vira pro canto, você tá com sono, você tá cansada, é porque você já falou na sua cabeça que você não quer. E eu sei do que eu tô falando, não tô falando de teoria, não, porque todas nós já fizemos isso um dia, né? Então, outra coisa que é importante a gente lembrar, o sexo ele começa de manhã cedo. Não é que você vai ter sexo quando você acorda, mas ele começa com as coisas que a gente faz durante o dia. Um café que ele é preparado para o esposo ou levado na cama, uma palavra de elogio, uma mensagem que a gente fala no celular. É verdade, Lívia, os homens pensam sempre em sexo, a gente precisa programar para pensar, eles estão sempre pensando, então a gente precisa, se a gente quer crescer isso e melhorar nosso relacionamento com os nossos maridos, a gente precisa programar nossa mente, e sexo é bom. Sexo faz bem para a pele, viu, meninas? Faz bem para os cabelos, faz bem para o coração, sexo faz bem para tudo. Uma dica aqui, fala aí, Dayane. Isso mesmo, quando acordar já começa, eles passam 80% do tempo. Mas Posso falar assim, pode rápido, falar, cortando. pode? Uma dica assim, que tem sido muito bom para mim é já acordar de manhã e já mandar uma mensagem e já ir nas suas fotos assim e começar a olhar o seu esposo nas fotos. E aí você olha e você começa a admirar ele, entendeu? E já começa a imaginar. Então, quando chega à tarde, você já está tipo com aquela cena toda na sua cabeça pronta.
Uhum. Eu começo a admirar ele pelas fotos, começo a olhar as fotos dele, começo, nossa, como meu marido é lindo, como meu marido é bonito, é cheiroso, e aí vai, e aí funciona. A gente precisa estar o tempo todo apaixonada pelos nossos esposos, porque o que acontece? Quando a gente casa, geralmente a gente está aquele fogo da paixão. Mas o tempo vai passando, as crianças vêm, as dificuldades vão vindo, e às vezes isso vai apagando. Então a gente precisa estimular essa paixão, né? A gente precisa, é isso mesmo, manda mensagem, lembra o tanto que você ama seu marido, né? Uma das coisas, quando a gente vai trabalhar em aconselhamento de casal, e eles chegam, às vezes, falando de divórcio, que não querem mais permanecer casados, uma das primeiras perguntas que eu faço é: me conta como foi quando vocês se conheceram? O casal que consegue lembrar os primeiros encontros é o casal que tem quase que 100% de chance de resgatar o casamento. Agora, o casal que não consegue nem mais lembrar quando foi que eles se apaixonaram um pelo outro e como foi os primeiros dias, esse casal vai ter muita dificuldade de restaurar o relacionamento, porque o fogo da paixão já foi. Então, essa chama, ela precisa ser alimentada constantemente. A gente precisa. Se você casou com essa pessoa porque você amou ele um dia e você precisa continuar manifestando esse amor pelo seu esposo. Amém? Amém. Assim, isso mesmo, Daiana, apaixonada todo dia. Bom demais. Uma das coisas que eu e meu esposo fazemos, eu quero só compartilhar aqui 3 coisas. Todo ano a gente sai para uma viagem de lua de mel. A gente viaja, se a gente consegue sair aqui da Irlanda, a gente sai da Irlanda, a gente vai para algum país aqui perto, se não, a gente pega um hotel aqui na Irlanda mesmo e vai ficar uns dias só nós. A gente programa essa lua de mel, né, anual, pelo menos uma vez por ano. Quando a grana dá, a gente faz mais, mas se não dá, é uma vez por ano. Outra coisa que a gente faz, pelo menos uma vez por semana, a gente programa, é combinado mesmo, a gente marca a hora, marca o tempo, a gente tem sexo de qualidade, pelo menos uma vez por semana. No restante da semana, às vezes não é aquela coisa, mas a gente tem pelo menos uma vez por semana. Isso é muito importante. E outra coisa que a gente tenta fazer todos os dias, a gente vai para a cama junto. Casal que vai dormir separado, a relação sexual ela vai ficando desgastada, porque se a esposa deita primeiro ou o marido deita primeiro, aí não dá para rolar muita coisa. Então tem que ir para a cama junto, pelo menos se esforçar para ir todos os dias, né? Se não dá para ir todos os dias, mas pelo menos se esforçar para ir todo o tempo, quando der, né? Que seja mais rotina ir junto para a cama do que não ir para a cama junto. Porque se você não deita junto com o seu esposo na hora que vocês não deitam juntos na cama, não dá, porque aí às vezes um já começou a dormir, aí para acordar para começar fica bem mais complicado. Também desenvolvam a comunicação, conversar um com o outro. Gente, o tempo está estourado aqui, eu ainda tenho algumas coisas. Como é que tá? Vocês querem parar ou pode continuar? Pode continuar? Eu estou ouvindo uns thumbs up aqui. Continua, amém, então vou continuar. pastora. Quem não puder mais ficar, né, fica livre, mas nós estamos... Amém. Nós estamos gravando também, aí depois a gente pode enviar para quem não pôde ficar. Amém. Então vamos continuar. Outra coisa que é muito importante, amadas, comunicação. Se o seu marido trabalha à noite, vocês não dá para vocês ficarem, não vão dormir no mesmo horário, então às vezes é importante vocês combinarem um horário que dá certo, né? Às vezes você vai lá, na hora que ele vai dormir, você vai lá, deita com ele, vocês têm um namoro, aí ele continua dormindo,
precisa ser conversado, principalmente quando os horários de trabalho, né, não são os mesmos, às vezes o marido trabalha à noite, então essas coisas precisam ser conversadas, mas a relação sexual, ela precisa acontecer, não é porque não vai dormir no mesmo horário, por causa de motivo de trabalho, que a gente vai deixar de ter relação sexual. A gente, como eu disse, a gente tem que cuidar, a gente tem que investir. No capítulo 2 de Cantares, né, eu queria falar, mas tem um texto aqui que fala das raposinhas. Fala que as raposinhas entravam lá no vinhedo, isso está no versículo 15, fala, Cantares 2,15, apanhe para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois nossas vinhas estão floridas. Que as raposinhas elas entravam no vinhedo e elas destruíam a lavoura. E o que fala disso para nós? O que eu entendo que o que pode destruir nosso relacionamento não são grandes problemas, mas são pequeninos problemas. São coisas que a gente não conta para o nosso marido, mentirinhas que a gente fala, né? Mentirinha branca, né? Isso aqui eu não preciso contar para ele. Eu gastei só um pouquinho de dinheiro ali, mas não tem problema, não. Né? E aí, às vezes, eu fiz isso, mas eu não preciso contar para ele. Os meninos fizeram isso, eu não preciso contar isso para ele, né? E a gente vai escondendo algumas coisas dos nossos maridos. Ou motivos impuros, ressentimento, amargura. Essas pequenas coisas, elas vão minando a alegria no casamento. E se a gente não vigia, o casamento vai esfriando. Então, o mal-entendido, a falta de comunicação, insensibilidade um para com o outro, devora a relação e vai distanciando um do outro, e no final nós somos estranhos um para o outro. Então, a gente precisa vigiar, a gente não pode deixar. A gente precisa ser, que a Débora está falando, né? A gente tem que ser os melhores amigos um do outro. O seu esposo tem que ser seu melhor amigo, ele tem que saber de tudo e você conta tudo para ele, ele conta tudo para você. Se existe segredo, se isso não só vai atrapalhar o relacionamento. Então, a gente precisa saber contar tudo para o nosso marido, a gente não pode ter medo. E se alguma coisa aconteceu, né? Por exemplo, o seu esposo, né, não te ligou avisando que ele ia atrasar, você está preparando o jantar lá, está esperando ele para jantar e ele não te ligou. E isso deixou você chateada, o que você tem que falar quando ele chega? Fala para ele com todo amor, com toda educação. Você não vai falar gritando e brigando, mas com toda educação, fala para ele, querido, eu ia ficar muito feliz se você me avisasse da próxima vez que você não pôde vir, você não ia poder vir para o jantar. Porque isso, quando você fala com amor e carinho, ele vai entender e ele vai te avisar da próxima vez. Agora, se você fala brigando, gritando, ou se quando ele chega, você só fala para ele, sua janta está ali na geladeira, vou dormir agora que eu estou cansada, e vira a tromba e fica emburrada, você acha que ele vai te avisar da próxima vez? Ele não vai nem querer voltar para casa. Seu esposo, ele precisa desejar voltar para casa. Teve uma mulher que ela foi fazer terapia e ela chegou para o terapeuta e falou assim, olha, eu não suporto mais meu marido, ele não me trata bem e eu não sei mais o que fazer. A única coisa que deixa ele feliz quando ele chega em casa é o cachorro, porque o cachorro faz a maior festa para ele, pula, abana o rabo, late, lambe ele, eu não sei mais o que fazer para ele prestar atenção em mim. Aí o terapeuta virou para ela e falou assim, eu acho que era bom a gente aprender um pouquinho com o cachorrinho. Porque o cachorrinho está fazendo tanta festa, né? E ela não sabia mais fazer festa para quando o marido chegava, né? Então, a gente precisa fazer festa para o nosso marido, a gente precisa ficar feliz quando ele chega, a gente precisa, né, abanar o rabinho, a gente precisa pular de alegria, porque aí ele vai sentir feliz que ele chegou em casa. Às vezes a gente quer que o nosso marido trate a gente bem, mas a gente não sabe expressar esse carinho que a gente tem por ele. A gente torce o nariz para as coisas que ele fala, a gente vira os olhos, a gente faz careta, e aí você vai perdendo ali o relacionamento com o seu esposo. E o último ponto que eu quero falar dentro aqui de Cantares é que Cantares ele compara a intimidade do casal com um jardim fechado. Isso está lá em Cantares 4, versículo 15, e depois capítulo 5, verso 1.
detalhe, né? Antes de eu entrar no Jardim Fechado, o capítulo 4 de Cantares é só o marido elogiando a esposa. E ele começa, você é linda, minha amada, e ele vai descrevendo os olhos dela, vai descrevendo o pescoço dela, e ele vai e fala dos seios dela, e por aí vai, até ele chegar no jardim. E você sabe onde é esse jardim? Onde que é o jardim da mulher? É isso mesmo, é lá embaixo. Tá bom. Ok, Ju. Desculpa, o jardim é lá embaixo, né? E o jardim, aqui em Cantares, fala que é um jardim muito bem cuidado. Só para você entender, lá em lá no Oriente, o jardim secreto, ele era um jardim murado que só as pessoas ricas tinham e só os donos, aqueles reis, aquelas pessoas ricas que podiam entrar naquele jardim. E ele era um jardim com fontes de água, com árvores, com flores, muito bem cuidado. Para quê? Para que o dono dele e a esposa dele pudessem desfrutar ali de um momento de prazer, como é que fala, reclusão, de solitude, de ficar ali sozinha ali. Então, o jardim é o lugar onde é o lugar do prazer, né? E o prazer, a gente sabe, na relação sexual acontece quando há penetração ali do pênis na vagina. Mas esse jardim, ele precisa estar bonito, né? Ele não pode ser uma floresta e também não pode ser um pântano. Ele tem que ser um jardim bem bonito, bem cuidado, né? Então, a gente precisa cuidar desse jardim. E a gente precisa manter ele sempre limpinho, cheiroso, né? Aí você vai falar assim, eu deixo limpinho, mas meu marido não deixa. Então, dá uma dica para ele, fala, amor, vai lá e lava. É tão gostoso quando você tá limpinho, cheirosinho, fica tão bom, né? Gente, fazer sexo com chulé, com mau hálito, não dá certo. Precisa estar tudo limpinho. E a cama também. Lembra que eu falei, o quarto tem que ter um ambiente gostoso, né? Então, tudo isso é importante a gente estar olhando. A pastora, pode desculpa, falar. pastora Fabiana. A pastora Lívia quer falar alguma coisa e eu estava fechando o microfone dela. Eu pensei falar. que estava só aberto. Desculpa. Pode falar. Pastora Lívia. Pastora Lívia. Agora ela ficou muda. Eu vou continuar Não, falando. agora eu não consigo Agora... falar. Não, agora não dá mais para eu falar, não. Depois eu falo. Não consigo falar agora, não. Tá agora... bom. Ok. Gente, olha, eu mandei para as meninas um link, né, para quem quisesse fazer pergunta, que eu já prepararia as respostas para as perguntas. Então, ok, tem criança na sala. Então, eu vou estar respondendo algumas perguntas que as meninas me mandaram. Uma das perguntas é falta de sexo, o que pode ser? Olha, eu acho que eu respondi essa pergunta. Quando o libido é o desejo sexual, o libido ele pode diminuir, né? A pergunta era falta de sexo, o que pode ser? Então, quando o libido diminui, significa que não está tendo mais clima. Então, se não está tendo mais clima, precisa criar clima. Muitas vezes é o relacionamento, é as coisas do dia a dia que está fazendo com que o sexo diminuiu. Ou pode ser também, como eu disse, questão de idade. Agora, pode ser questão hormonal? Pode. É importante, às vezes, procurar um médico, fazer uma consulta, tentar entender essa área, né? Porque precisa tentar descobrir o que está acontecendo. O sexo, para ele bem, a gente precisa estar bem. De corpo, alma e espírito, a gente precisa estar presente lá. Então, se está tendo pouco sexo no casamento, às vezes está tendo alguma luta, algum problema. E pode ser até, não estou falando que é isso, mas às vezes se um dos dois no casamento está indo atrás de pornografia na internet, diminui também o desejo sexual, porque aí o prazer está sendo
tirado através do sexo online. Então, eu já ouvi falar, às vezes, de homem que fica entrando, aí ele fica lá se masturbando na frente da tela, aí quando vai para a mulher não tem mais nada, ele só quer dormir. Então, precisa estar conversando. Na verdade, acho que o primeiro passo é conversar. Diálogo é o que mais ajuda, né? Falando sobre isso, pornografia, né, não pode ser algo usado para estimular a relação sexual do casal. Pornografia não é de Deus, pornografia não é propósito de Deus. Ah, mas a gente assiste junto. Não, amada, isso não é de Deus. Seu estímulo não pode vir de um filme pornográfico. Seu estímulo tem que vir do seu desejo pelo seu esposo, não porque você está vendo. Às vezes tem gente que eu já ouvi falar, já até orei por pessoas que o prazer, a pessoa deitava com a esposa, mas na cabeça dela era outra mulher que ele pensava, e aí ele conseguia ter prazer. Isso também não é propósito de Deus. Quando a gente está ali na cama com o nosso cônjuge, a nossa cabeça tem que ser, nosso pensamento tem que ser ele. Você tem que amar, é ele. Não é o Brad Pitt, ou sei lá, o ator bonitão lá que você viu lá na TV, que aí você pensa no cara e você tem relação com seu marido. Não, isso não pode ser. Se o seu amor pelo seu marido está tendo algum bloqueio, precisa haver uma restauração, porque o seu prazer tem que vir do relacionamento com ele, não de você pensar em outra pessoa ou ele pensar em outra pessoa. Então, pornografia não é de Deus. Fantasia e material de sex shop. Bom, fica a critério do casal. Eu, particularmente, não vou atrás porque o meu esposo me satisfaz em tudo. Eu não sinto necessidade de nada de sex shop. Tem... Tadinha. Então, fica difícil de... essa questão de sex shop tem que ser... Olha, uma coisa que eu quero falar... tudo dentro da relação sexual precisa haver acordo entre o casal. Se os dois estão de acordo, aí se vocês quiserem usar, vocês usam. Mas eu particularmente, na minha comunhão com Deus e, por exemplo, livro de Cantares para mim é toda a minha inspiração. Eu não preciso de sex shop, não preciso de pornografia, nada disso para me estimular sexualmente, para mim desejar meu esposo. Né? Então, acho que se a gente está partindo para tudo isso, é porque a gente ainda está com uma mentalidade mundana, e a gente precisa santificar nossa mente, a gente precisa renovar nossa mente. Né? Vibrador, se os dois concordam de usar, mas a gente não pode usar para prazer pessoal. Se tiver consentimento dos dois, não é pecado. Né, essa parte de fantasia, de coisa de sex shop. Se houver consentimento dos dois, não. Mas eu vejo assim, que quanto mais a gente conhece a Deus, a gente quer agradar a Ele, e Deus tem coisas tão lindas, a gente não precisa de tanta, como é que fala, acréscimo, né? Mas vai muito do casal, vai muito do casal. Masturbar é pecado? Masturbar é pecado. Por que é pecado? Porque você está fazendo sexo só com você mesmo. E o sexo foi criado por Deus para que a gente dê prazer um para o outro. Lembra de texto lá de 1 Coríntios? O meu corpo não é mais meu, ele é do meu marido. O corpo do meu marido não é mais dele, é meu. Então, eu dou prazer a ele e ele dá prazer a mim. Então, se no casamento vocês estão tendo prazer se automasturbando, então isso não é propósito de Deus e isso não agrada a Deus. Amém? Sexo oral é pecado? Eu não entendo que seja pecado, mas é algo que precisa ser concordado entre os dois. Os dois precisam concordar. Se não há acordo no casal e a mulher não gosta e o marido gosta, aí vai estar tendo conflito, então não tem como. Então, tem que ser conversado. Tudo no casamento, amados, principalmente na área sexual, a gente precisa quebrar esse medo, a gente tem que conversar sobre o assunto. Então, sexo oral tem que ser conversado. Se os dois concordam, tudo bem. Agora, o que eu entendo, o sexo oral ele pode ser um estímulo
dentro do casamento para despertar ali prazer, excitar áreas erógenas do corpo um do outro, mas ele não deve ser o final do coito, onde ali há a ejaculação. O ideal é que seja uma parte do estímulo, né? Mas que vá no final ali e um tenha prazer com o outro quando um fica dentro do outro. Sexo anal, do meu ponto de vista, não é natural e tem risco de infecção, pois o pênis, ele entra lá no ânus, depois às vezes volta para a vagina e aí pode provocar, pode gerar infecções, não é saudável. Então, no meu ponto de vista. Agora, se o casal gosta, né, mas biblicamente também a palavra, você já deve ter ouvido essa palavra sodomia, né? O pecado ali de Sodoma e Gomorra acabou se tornando um termo, sodomia, fala que quem pratica sodomia não vai entrar no reino dos céus, e quando você joga no dicionário, não estou falando dicionário bíblico, não, estou falando dicionário normal, sodomia é sexo anal. Então, é algo que, no meu entendimento, Deus não se agrada. Ele é um tabu da mulher que fazia acontecer depois que se converteu. Então, assim, é algo, tudo que precisa ser muito bem conversado, né? Desculpa, eu vou ler aqui. Quando o marido não é crente, né? Mas, amadas, a gente precisa estar trabalhando tudo isso, porque eu acho que o cristão, ele pode e deve ter sexo com prazer muito melhor do que antes dele conhecer a Deus. É verdade, eu entendi o que você falou, Lívia. O sexo em geral, né? Às vezes tem muito tabu, mas a gente precisa entender. Eu conversando esses dias para trás com uma irmã, ela falou para mim que na igreja que ela converteu, eles ensinavam que passar esmalte vermelho era da pombagira, usar lingerie vermelha era da pombagira. Então, assim, na cabeça dela, ela tinha que ser o mais recatada possível, porque senão ela estava chamando o diabo para dentro do quarto dela. Isso é uma mentira. Não é de Deus. A gente pode passar esmalte vermelho, porque o vermelho é cor que Deus criou. Você pode usar uma lingerie vermelha. Se é para o seu marido, você pode ser a mais sensual possível. Para ele, você pode. Agora, você não vai usar, como eu disse, de pornografia, você não vai usar de coisas que não agrada a Deus, né? Você não vai trazer uma terceira pessoa para o seu quarto, né? Porque pornografia, para mim, você está trazendo mais um para a sua cama. Isso não é de Deus. O sexo é entre duas pessoas, marido e mulher. E ali vocês vão se curtir um ao outro. Então, vocês precisam aprender a se conhecer. Então, eu respondi sobre sexo anal. E, às vezes, lubrificante, pode, não pode? Pode, porque quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai, porque os hormônios vão diminuindo, né? Quando a mulher entra na menopausa, uma das coisas que acontece é a lubrificação diminui muito. Então, o uso de lubrificante, né? Essas coisas que você compra em supermercado, em farmácia, ajuda, a lubrificação melhora e aí não tem tanta dor na hora da penetração. Então, pode ser usado? Pode ser usado, não tem pecado nenhum. Bom, eu creio que eu respondi as perguntinhas que foram feitas. Mais alguma coisa que vocês querem perguntar, que ficou para trás? Estou aqui para tentar responder. Quem quiser mandar por escrito ou abrir o microfone. Amém? Todo mundo feliz? O que eu falar era uma dica para mulheres que têm filhos pequenos. Nós temos umas fugas e eu não tenho desejo sempre, mas eu estou sempre atiçando isso. Uhum. Quando a gente tem filho pequeno, amadas, a gente precisa realmente programar nossa mente mesmo, a gente precisa pôr as crianças para dormir, a gente precisa saber organizar mais a casa para a gente ter aquele tempo com o nosso marido.
e às vezes as crianças sugam muito da nossa energia, então a gente precisa achar o equilíbrio. Às vezes a gente pode combinar com uma irmãzinha, né? Alguém que a gente tem amizade, para elas, às vezes, fazer um revezamento aí, alguém olhar as crianças, para a gente ter um dia. Eu sei que agora no lockdown não dá para a gente fazer muita coisa, mas mais para frente, ou como eu vi uma irmã contando esses dias, né? Põe o relógio para despertar no meio da noite, acorda o maridão, ele não vai se importar, ele não se importa, às vezes é para a gente acender a chama é mais difícil, mas você vai lá e dá um cutucão nele, quando ele vê, ele está acesinho. Acorda ele lá, né, e vamos que vamos, ele vai ficar feliz da vida, né, que às vezes a correria está tanta que não está dando para rolar, né, então a gente precisa arrumar um horário aí meio fora do comum, né, e a gente precisa estar investindo no nosso casamento, né, então que o Senhor possa te ajudar, eu quero acho que nós podemos estar encerrando, né? E aí? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui, Eu disse no começo, estou no caminho certo, o quarto lugar da cama, mas isso mesmo, temos que investir no quarto mesmo, gente, ó, é luzinha mais tênue, é cheirinho, é um banhozinho bem tomado, um cremezinho, fazer uma massaginha no marido, e vamos lá, investindo no casamento, amém? Amém, amadas. Então, Aline, alguma coisa você quer falar, querida, para a gente estar encerrando? Sim, claro, se a senhora quiser orar aí para encerrar, depois eu falo o que eu vou falar, tá bom, pastora? Amém. Então eu vou orar Pastora, aqui. eu posso dar só uma dicasinha? Pode, Débora. Eu, como com a parte de atividade física, existem exercícios, e isso é muito bom, eu falo porque, por experiência própria, que a mulher ela pode trabalhar a musculatura da vagina, e isso ajuda na hora do relacionamento a excitar o marido. Então, trabalhar com atividade física, onde a gente trabalha o interno da coxa, abdômen, ele ativa a musculatura da vagina, e isso ajuda muito a gente fala, regenerar, né? Com o tempo a mulher vai ficando mais mole, mais plácida, mas isso vai realmente regenera ao ponto de ficar bem novinha, e o seu marido vai sentir essa diferença, sim, de forma extraordinária. Existe até mesmo uma atividade física que ela chama estômago vácuo, e ela é bem usada para isso. Tanto é que, se você for pesquisar no YouTube, existem mulheres dando testemunho disso, do relacionamento sexual com o marido ter melhorado muito por conta disso. Então, eu acho que tudo a gente tem que usar, né, para poder estar melhorando, né? O casamento, ele é bênção do Senhor, e a gente vai renovando tudo que a gente conseguir fazer. Então, vão atrás disso, meninas, vale a pena, não tem idade, quando não existe idade para essa regeneração, tá? Só existe uma coisa, força de vontade e foco para a gente procurar o melhor cada dia mais. Isso. Alguém perguntou aqui sobre o pompoarismo, eu já fiz algumas vezes, eu confesso que eu não consegui usar aquela pedrinha que coloca lá dentro, assim, eu achei que me incomodou um pouco, mas tem um livro cristão chama o Ato Conjugal, de Tim and Beverly LaHaye, que eles dão algumas dicas sobre exercício para você fortalecer a musculatura da vagina, que é eu não sei, Débora, talvez você sabe se é, eu acho que não tem problema não, eles falam, quando você está urinando, você corta o xixi e solta, então você está fazendo exercício com a sua musculatura vaginal. Isso também é um jeito de você exercitar essa área dessa musculatura sua, né? Então, pastora, desculpa te interromper, mas não na hora do xixi, porque isso pode te causar uma infecção, mas é a musculatura sim que prende o xixi. Tá, obrigada. Então, é isso que eu estava com dúvida, se é perigo de dar infecção se você fica segurando. Mas essa é você fazer esse exercício mesmo ali, na hora que você está urinando, você faz uma vez só para você ver como é, que músculo que você está mexendo, depois você começa a concentrar ali, fazer exercício. Então, não tem nada de errado de fazer exercício
para melhorar a musculatura, porque principalmente se você passou por parto normal, a sua musculatura ficou mais flácida, né? Eu tive 2 partos normal. Então, a gente precisa trabalhar realmente, né? Então, e fazer exercício físico é bom para tudo, né? E principalmente te deixa mais energizada, e também se você fizer exercício trabalhando, né? Você pegar uma bolinha e pôr no meio do seu joelho, e você ficar apertando ela, você também está fazendo exercício para essa musculatura, né? Então, se você se acha meio incomodada de fazer porque o pompoarismo, se você for pesquisar, são umas pedrinhas que você coloca dentro da sua vagina e você fica fazendo exercício para apertar elas. Eu confesso que eu fiquei meio desconfortável com isso, mas o da bolinha e de mexer com a musculatura mesmo é de boa. Oi? Essa bolinha se Tem uma colocar... pergunta, desculpa, Não, fizeram uma pergunta, a Thaís, ela está grávida, ela queria ter um feedback em relação à pergunta dela. Ah, tá, deixa eu olhar aqui que eu não vi. Pode falar, Débora, da bolinha. a bolinha, a melhor coisa não é nem no joelho, ela deixar ela bem próxima mesmo da virilha, e a gente fala que é como se aqui fosse minha virilha, e a gente tem que fazer essa movimentação na rotação do fêmur na bacia, que aí a gente encaixa e desencaixa, e aí você vai sentir bem a musculatura da vaginal, ela contraindo, o tempo todo ela vai estar contraindo. Isso é excelente, realmente funciona, e eu super indico para vocês, meninas. É bem legal, e sem contar que também trabalho interno da coxa. Aline, mostra para mim a pergunta aí que eu não estou achando. A que está grávida, eu não estou achando a pergunta dela. Qual que é a pergunta? Eu vou ler para você aqui agora. Lê, por favor. Ele escreveu assim: a questão do autocuidado, estou gestante, então os hormônios estão aflorados. Porém, às vezes no ato fico deprimida, porque me sinto feia, porque o desempenho não é igual por medo, insegurança ou até mesmo insatisfação consigo mesmo. O que poderia estar ajudando nesse contexto? Bom, a questão, eu sei que quando a gente está grávida, a gente está numa fase bem diferente, né? Então, tem essa questão, né? A gente se sente mais gorda, tal, mas é uma coisa que a gente precisa conversar. Às vezes, essas coisas precisam ser conversado com o esposo, porque se você está se sentindo assim, mas se seu esposo não pensa assim de você, isso é o mais importante, porque às vezes você tá mais gordinha porque você tá esperando um nenê, mas depois seu corpo vai voltar. Então, isso é uma fase que você está passando, então você não pode acreditar que isso é você, isso é um momento que você está passando por um dos momentos mais especiais, mais importantes da sua vida. Você está gerando um filho, uma criança, isso é tão lindo. Então, a gente tem que olhar por outro lado, porque infelizmente às vezes vem pensamentos negativos na mente da gente e a gente acredita neles, a gente não pode acreditar nesses pensamentos, porque não é isso que Deus cria a seu respeito. Você está gerando um ser novo, Deus colocou ali uma sementinha dentro de você, é uma fase, a gente fica mais sensível mesmo, mas a gente tem que curtir esse momento com o marido. Às vezes não vai ser uma relação como era antes, principalmente mais no final da gravidez. Às vezes a gente tem aquele medo, né? Será que está machucando o nenê, né? Então a gente fica meio insegura, mas curte ali aquele momento, né? Eu lembro na minha gravidez, eu tive momentos maravilhosos com meu esposo. Não é porque eu estava grávida, né? Mas vai muito aqui, ó, de como que eu estou pensando sobre isso. Então, na verdade, eu preciso trabalhar um pouco essa questão negativa na minha cabeça. Amém? Vamos orar então, amados, que nós já estamos aqui 1h30, daqui a pouco os maridos estão chamando. Amém. Amém. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida de cada uma dessas irmãs, Senhor, que estão aqui ouvindo essa ministração, Pai. Princípios tão importantes da tua palavra, Senhor, que é investirmos, ó Deus, no nosso casamento, no nosso relacionamento conjugal. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor ajude cada uma, Senhor, ó Deus, a vencer, às vezes,
as barreiras, Senhor, as incredulidades, os medos, Senhor. Ó Deus, que sementes que recebemos ali do passado, Senhor, situações que aconteceram, Senhor. Eu oro para que o Senhor renove a mente de cada uma das minhas irmãs, Senhor, para que elas possam crer, ó Deus, nas verdades da tua palavra, Senhor. Verdades, ó Deus, que o Senhor é o criador do sexo, o Senhor é que criou o corpo delas, o Senhor é que criou o corpo do esposo delas, ó Deus, e que o Senhor tem coisas maravilhosas para eles desfrutarem, Senhor. Ajude elas a entender, ó Deus, que muito da unidade, Senhor, entre elas vem desse contato físico que elas têm, ó Senhor, com o esposo delas, Pai. Ajude elas a desejarem os maridos delas, Senhor, aquelas que têm tido dificuldades, que têm tido, às vezes, barreiras, ressentimento, cura o coração delas, Senhor, para que o amor, ó Deus, que o Senhor colocou ali no início do relacionamento delas, uma com a outra, Pai, possa ser renovado, Pai, e o desejo sexual, Senhor, venha crescer a cada dia mais, Pai. Abençoa, Senhor, o leito delas, ó Senhor, abençoa o quarto delas, abençoa a intimidade delas, Pai. É isso que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. E muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial que o Senhor nos proporcionou. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. É um assunto tão amplo, né, meninas? Esse mês nós vamos estar falando hoje sobre sexualidade, mas daqui a 15 dias nós também vamos voltar nesse assunto, porque são muitas perguntas. Então, vamos receber também uma pastora ali do Brasil que vai estar ministrando para a gente também nessa área de sexualidade. Então, é um tempo realmente para a gente tirar as nossas dúvidas, para trazer renovo, né, para quebrar tabus dentro de nós. Quero desde já agradecer a pastora Fabiana por ter aceitado aí o convite. Eu tenho certeza que trouxe quebrou muito tabu, né, na cabeça de muita gente. Então, que realmente o Senhor possa te abençoar aí, pastora Fabiana, que continue te usando muito. Agradecer Obrigada. a todas que estão aqui pela participação, as que estão nos visitando aqui pela primeira vez. Eu não sei a todas, né? Eu sei que a Thaís está nos visitando aqui pela primeira vez, a Ângela, Eleusa, Andressa, sejam todas bem-vindas, voltem sempre, a Laura, que o Senhor realmente abençoe a vida de vocês, a Juliana, Misilena, a Giovana, né, está aqui a primeira vez com a gente. Fique livre, Giovana, a estar participando conosco. Amém? Que vocês possam estar realmente sendo edificadas através dessas lives, tá bom? Queridas, amanhã também tem encontro de mulheres ali do LIC. Eu sempre mando o link, então se você quer participar, pode chamar, que eu vou estar passando o link para que vocês também sejam abençoadas. Amanhã vai ser ministração sobre as filhas do rei. Então, é um tempo que a gente tem a oportunidade de estar no aconchego do nosso lar, né? Recebendo a palavra do Senhor, para que a gente seja moldada, tratada pelo Espírito Santo de Deus. Então, enquanto ainda há tempo, nós precisamos, né, buscar a face de Deus. Então, quero agradecer a cada uma por estar aqui com a gente, que o Senhor abençoe, dê uma semana aí abençoada, maravilhosa. E minhas irmãs, bola para frente aí, como eu falei semana passada, vou falar de novo, vai tirando a teia de aranha aí,